Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nos encontramos aqui no nosso santuário para bem celebrarmos esta festa, a festa da memória da Virgem Maria, hoje sob o título da Senhora do Carmo. E sob o seu patrocínio, hoje a igreja celebra esta memória com muita alegria, de forma particular, remontando a essa devoção que nos leva lá no século XII, ainda no Monte Carmelo, lá em Israel, que mostra para nós o profeta Elias, quando, lá no livro dos Reis, quando nós escutamos, ele se coloca a defender. E naquele momento, na região de Israel, no Monte Carmelo, alguns eremitas se encontravam para rezar, praticando jejum, oração, penitência, buscando uma intimidade com Deus. Ali nasceu a Ordem do Carmo, que hoje se espalhou por todo o mundo, em que celebra hoje o título da Virgem Maria sobre esse patrocínio. Reconheceu em Maria, claro, a mãe de Jesus, modelo de vida contemplativa e de união com o Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para o Evangelho que nos foi narrado de forma particular, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, Jesus realmente mostra para nós quem Ele deseja, o quão Ele deseja que nós criemos intimidade com Ele. Quando Ele diz, verdadeiramente, minha mãe, minha irmã, é alguém próximo, é alguém que se faz com intimidade, com amor. Pensemos no Monte Carmelo, naquela região de Israel, como lugar de encontro com Deus, aonde hoje essa brisa do Senhor desce para passar sobre as almas que o amam, essas almas que têm intimidade, que têm proximidade para com Ele. A partir disso, elas são transformadas, tornando-se amigas de Deus. Tanto é que essa palavra hoje que aparece no Evangelho, verdadeiramente aquele que é irmão é aquele que se faz próximo, é aquele que tem intimidade, é aquele que tem amor, que tem um reconhecimento. E essas pessoas que são consideradas amigas de Deus, fazem a tua vontade. A exemplo da Virgem Maria, hoje e sempre, hoje, sobre o título da Senhora do Carmo, que possamos verdadeiramente atender ao pedido que Jesus nos faz no Evangelho, em tudo ser solícitos à vontade de Deus, com alegria e sempre com agrado, pois sabemos que só Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por conta do pecado no primeiro momento, deixemos de tratar Deus como amigo. Podemos cortar aquela relação, podemos nos afastar, achando, assim como olhamos para a vida de Adão e Eva, e passamos a vê-lo como adversário, nas situações de afastamento da nossa fé, assim como Adão e Eva nos mostram. Eles, no primeiro momento, se esconderam de Deus, quando à espera do Deus, eles não acreditavam, eles não tinham vergonha da presença de Deus, pois eles queriam ser igual ao Pai. Temos medo dele, podemos chegar na nossa vida também de experimentar essa situação e nos esconder, imaginando que ele irá nos castigar pelo pecado que nós cometemos. Desse modo, fazer a vontade de Deus, no primeiro momento, não pode ser aquilo que nós desejamos. Mas hoje, abraçando a nossa fé, de forma particular na Virgem Maria, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos e devemos vencer a vida de pecado.
abraçarmos a vida de graça e ressaltar todos os dias, hoje, de forma especial também, o Santo Escapulário, que representa também um instrumento, um sacramental da Ordem dos Carmelitas. Maria sempre nos acolhe, nos dá esse abraço e exclama para nós: a vontade dele, a vontade de Deus é sempre boa. Deus é o nosso amigo, Ele deseja ter intimidade para conosco e deseja sempre passear no jardim do nosso coração. Seja ele dócil, seja ele humilde, seja ele solícito. Hoje também, no dia 16 de julho, lá voltando um pouquinho no tempo, no finalzinho do século XIII, segundo a tradição carmelita, a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock, então superior geral da Ordem dos Carmelitas, e a Virgem Maria, ao encontrar com aquele santo, ela nos diz o seguinte: recebe, meu filho amado, este escapulário. Isso deve ser um sinal de um privilégio para você e para todos os carmelitas, sobretudo aqueles também que portarem o escapulário, este sacramental. Quem morrer com o escapulário não sofrerá o fogo da condenação. É uma promessa que a Virgem Maria faz a São Simão Stock. O escapulário nunca podemos ver como um amuleto, mas um sinal visível da consagração a Nossa Senhora, um convite à santidade, um convite à vida de conversão, uma vivência de uma fé madura, uma fé enraizada nos sacramentos e, sobretudo, na caridade, no amor, assim como escutamos no Evangelho. Este que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os sacramentos, como nos ensina o Catecismo da Igreja, preparam verdadeiramente a alma, os sacramentais, hoje, o escapulário, para receber essa graça de Deus e dispõe o coração a acolher este Espírito Santo. Quando olhamos para a leitura que nos foi proclamada do profeta Zacarias: rejubila, cidade de Jerusalém. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com o pecado muitas vezes afetando o nosso coração, a proximidade de Deus é algo que nos traz alegria. A exemplo do que escutamos a Virgem Maria. O nome do Carmo vem do hebraico, que significa jardim fértil. Um dos títulos também de Nossa Senhora do Carmo, dos significados dessa palavra é uma flor, a flor do jardim de Deus. Esse jardim espiritual floresceu e floresce para nós uma profunda espiritualidade que ao longo dos séculos se espalhou por todo o mundo. A alma do justo é o jardim das delícias de Deus. É o jardim que floresce e que deve florescer todos os dias na nossa vida, porque Deus habita no coração. O jardim, um coração puro, um coração desejoso, um coração que permanece com Ele e se encontra nele um verdadeiro amigo, a fim de criar uma intimidade. Este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na Virgem Maria, este jardim encontra a sua mais perfeita realização. Não existe alma humana que tenha vivido uma intimidade tão profunda com Deus como Nossa Senhora. E hoje ela nos ensina. Por isso ela é chamada, sobretudo hoje, de a flor do Carmelo. Celebrar o seu dia, hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16, é renovar a esperança de que Maria caminha conosco, abrindo caminhos, sustentando a nossa fé e nos apontando sempre a seu Filho Jesus, que nos conduz à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.